estava indo para uma discoteca, não está aí na geração do século XX para uma balada. A Bíblia vai me dizer claramente, explicitamente, pastor Carlos, que ele estava indo ao lugar de oração. Estava indo buscar a face do Pai, direção, instrução, adorar o Senhor. E a Bíblia vai dizer que saiu ao encontro com uma jovem, com espírito de adivinhação. Talvez, querido, você já passou por esse momento e falar: Deus, mas eu estou fazendo tudo certinho e tudo está dando errado. Quantas vezes na minha vida ministerial eu já ouvi homens e mulheres de Deus falar assim: mas eu tenho orado, mas eu tenho clamado ao Senhor, eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo, e parece que Deus se esqueceu de mim. Como eu falei para os irmãos no início, não é porque você serve a Deus, não é porque eu sirvo a Deus, que nós estamos isentos de lutas e adversidade. Mas em Cristo você vai encontrar o que? Forças para vencer. Em Cristo você vai encontrar o que? Estratégia para até mesmo você entender e compreender que mesmo diante de situações adversas, o Senhor jamais vai desamparar, você nunca estará sozinho, e você vai vencer, e logo logo você vai cantar o hino da vitória. Amém? Como que Deus vai fazer? Eu não sei, irmão. Porque muitas vezes você acredita que o Senhor vai agir deste lado, desta maneira, e você até cria algumas expectativas que Deus vai agir aqui, e de onde você nem imagina, de onde você nem espera, Deus vem lá, te surpreende, manifesta o poder dele sobre a tua vida e faz além daquilo que você tem pedido, além daquilo que você tem imaginado. Isso é de forma de Deus. Deus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E a questão aqui é você aprender a confiar e descansar na bondade e na fidelidade do Senhor. Aleluia. Amém? Consegue dar agora misturado com aleluia? Glória a Deus. E a Bíblia vai me dizer que essa jovem causava grandes lucros aos seus senhores. Em outras palavras, não mexa com essa menina. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que é uma pré-adolescente, um adolescente, enfim, que seja uma jovem, ainda que fosse uma pessoa adulta. A questão aqui é que ela dava grandes lucros ao seu Senhor. Então não toque nela, não toque, não venha fazer com que eu venha perder os meus ganhos. Aí a Bíblia vai dizer: mas Paulo, melhor dizendo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Então o demônio, a entidade do inferno, sabia quem era Paulo e Silas. Por isso, irmãos, eu sempre falo, alguns irmãos até: ai, pastor, não pode falar assim, mas tem que ser falado perante a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos mais viver um evangelho de falsidade, de mentira e de hipocrisia. Eu sempre falo aqui na igreja, irmão, se até usei o pastor Carlos como exemplo, e vou usá-lo novamente. Que não é o caso, glória a Deus por isso. O pastor Carlos, ele é fiel no que tange a questão do reino, da fidelidade dele para com o reino, me referindo à questão de ordem financeira. Mas é a mesma coisa, por exemplo, inúmeras vezes já aconteceu isso. Quando eu entrar dentro da igreja no culto do domingo, durante a semana, agora de manhã também, eu vejo o pastor Carlos orando por alguém, leva lá, sempre está orando, alguém está pedindo, eu vejo esta oração, e eu fico 100% em paz, primeiro, porque eu respeito a autoridade dele, respeito a unção dele, respeito o que Deus tem na vida dele, e conheço a integridade dele para com Deus. E eu sei que qualquer irmão aqui da congregação, ele pode colocar as mãos, porque não estará debaixo de maldição, estará debaixo de bênção. Isso é muito bom, mas se eu soubesse que de repente o pastor está orando pelo Bruno, e eu descobrisse que o pastor não é fiel no que tange a questão das finanças dele para com Deus, eu chegaria para ele e falaria: pastor, não coloca a mão sobre ele, nem sobre ele, nem sobre ninguém da igreja.
Porque é bem simples, queridos. Por quê? Se eu não tenho fé, Bruno, para entregar o que é de Deus, como que eu vou ter fé para expulsar um demônio da mente de alguém? Se eu não tenho fé de tirar e consagrar o que pertence ao Senhor, e saber que Ele é o meu pastor, e nada me faltará, Ele vai rachar, Ele vai suprir sim, Solange, todas as minhas necessidades de que maneira? Segundo as suas riquezas e glória. Por isso que eu gosto muito desse texto, que o homem de Deus vai se levantar e vai dizer, eu sei o Deus em que eu tenho crido. E esse é um princípio que você precisa, querido, estabelecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e declarar, eu sei o Deus que eu tenho crido. Agora a indagação a pergunta é, você realmente sabe quem é o Deus que você serve? Você conhece Deus de ouvir falar, ou você conhece Deus e tem experiências vivas e eficazes com Ele? Você conhece Deus porque surgiu uma necessidade e você sabe que a palavra nos deu esse respaldo, estratégia para vencer. Você conhece Deus no dia da luta porque aí você vem para a igreja, ou você entra num propósito de oração, de jejum para mudar a tua história. Eu lembro de uma palavra que o Espírito de Deus enviou aqui à igreja há algum tempo atrás, e o Espírito Santo de Deus diz assim, não ore quando a luta chegar, ore antes da luta chegar. Porque no dia que a adversidade, porque você não estará isento de lutas e adversidade, mas quando a luta chegar, quando a adversidade chegar, quando a ventania chegar, quando algo não der certo, você está o quê? Revestido pelo poder da palavra, e você vai aprender a suportar, você vai atravessar o Jordão, mas do outro lado você vai cantar o hino da vitória. O meu problema, o seu problema, o nosso problema, querido, é que muitas vezes nós estamos o quê? Totalmente desprevenidos, espiritualmente. Quando a luta chega, quando a adversidade chega, estamos totalmente despreparados, desprovidos da presença do Senhor, da direção do Senhor. Aí a luta chega e te derruba. Aí você vai ver o que? Pessoas perecendo. Aí você vai ver o que? Pessoas desfalecendo, porque não estavam preparados para o dia da luta. Como eu falo aqui para a igreja também. Quantas vezes o Senhor quer te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, e interessante que esse dia eu conversando com um pastor amigo meu, ele falava a respeito disso, e eu falei, eu também creio dessa forma e dessa maneira. Deus me conhece, Deus te conhece. Por que o milagre não chegou? Por que a vitória não chegou? Porque Deus te conhece. Tem pessoas que são assim. Está o irmão Zé aqui dentro da igreja, solteiro, encalhado, ninguém quer ele. Aí o que Deus faz? Ele começa a orar, a igreja ora e Deus responde a oração de crente. Se eu orar, Deus vai falar, Deus vai se manifestar. Aí Deus levanta uma varoa para ele, aí ele casa, nunca mais vai na igreja. Talvez o que eu vou lhe dizer vai soar loucura, e não é loucura. A Bíblia vai me dizer que é melhor entrar no reino, ser uma perna, que você ter as duas pernas do inferno. Em suma, o que quer dizer isso, pastor? É melhor você solteiro, encalhado, servindo a Deus, do que você com uma bela esposa indo para o inferno. Isso não quer dizer que Deus não tenha esposa para você, que Deus não tenha um marido para você, que Deus não tenha filho, que Deus não tenha bonança, fartura para você. Deus tem o melhor para